Seja bem-vindos a mais uma aula de missões transculturais. Nós hoje vamos estar entrando num tema extremamente importante, que é a questão da contextualização na missiologia. Para começar, a gente precisa de uma definição de contextualização. O que é uma contextualização? E eu vou começar citando René Padilha, que define contextualização da seguinte forma: contextualização é a expressão e realização vital do Evangelho dentro de contextos sociais, pessoais, eclesiásticos, políticos, econômicos, evangelísticos e também dentro de contextos específicos, resultando em transformações cognitivas do entendimento, volitivas da prática e afetivas da motivação. O termo contextualização foi usado primeiramente, é uma palavra relativamente nova, foi usado em 1972 por um cara chamado Shockey Cole. Para ele, contextualizar era fazer a palavra de Deus, que a Bíblia se tornar relevante no contexto em que ela deveria ser usada. A Bíblia deveria, então, se adequar e transmitir de forma eficiente a mensagem. Em 1974, um homem chamado Brian Keito, que é um japonês, um líder africano, ele enfatizou a necessidade de transmitir o evangelho em termos relevantes à cultura receptora, e ao mesmo tempo cuidando para não fazer sincretismo. Ele estava preocupado com o perigo de uma contextualização que pode distorcer o evangelho e a teologia. Cultura é importante, mas na transmissão da verdade, a mensagem e sua aplicação prática precisavam ser fiel à Bíblia. E a cultura tem que se adaptar à Bíblia e não vice-versa, né? Ou seja, na verdade, a preocupação dele, lá em Lausanne, eles produziram um texto muito interessante sobre contextualização, exatamente esse. Então, esse Cato e os outros missiólogos evangélicos adotaram a palavra em grande parte para expressar a necessidade de transmissão relevante da palavra de Deus, sem abrir mão da verdadeira aplicabilidade em todas as culturas. Então era procurar uma compreensão mais profunda da contextualização, tornando-se um estilo de vida e aprendizado de uma maneira de ser totalmente humano. Então contextualização deve ser atitude de risco baseado no reconhecimento de que Jesus escolheu confiar as boas novas do Evangelho para seres falhos como nós somos. Então contextualização deve ser uma atitude de interdependência, crendo que nenhuma cultura pode enxergar seus próprios pontos cegos e cada cultura tem algo a oferecer para todas as outras culturas. De verdade, a melhor fonte de compreensão sobre o assunto é a própria Bíblia, né? Na Bíblia há sempre essa preocupação da contextualização. A vida de Cristo é um exemplo muito claro disso, de como a contextualização precisa acontecer. Filipenses 2, 1 a 11 vai descrever Jesus deixando a sua posição de glória, deixando a sua pátria, e que consentindo ser um ser humano com osso e carne, sede, fome, cansaço e dor, caminhando por uma cultura palestina e ali falando com os discípulos, com as multidões, operando milagres, e ele morreu como um criminoso comum dentro de uma cultura que era uma cultura também dominada pelo imperialismo romano, né? Então, Jesus veio e ele se encarnou plenamente, ele se contextualizou. Marcos 4,33 é um texto para mim que é um texto de muito significado, diz que Jesus não falava sem considerar a capacidade dos seus ouvintes em entender. E nós precisamos aprender que, na verdade, Jesus é o modelo nosso encarnacional, esse modelo de contextualização, onde ele está na cultura e, ao mesmo tempo que ele está na cultura, plenamente identificado com ela, falando a sua própria língua, comendo o que as pessoas comiam, entendendo as reações e relações interpessoais e políticas que existiam na sua cultura, e ele conseguia também, ao mesmo tempo, trazer a mensagem de Deus de forma independente. Então, Jesus é o grande modelo para nós quando nós vamos para as Escrituras Sagradas. A mesma coisa a gente vai perceber na atitude de Paulo. E se você ler, por exemplo, Atos 13 e Atos 17, a abordagem que Paulo faz nesses dois textos é completamente diferente. Em Atos 13, ele faz uma defesa do evangelho aos judeus. E quando ele começa a defesa do evangelho aos judeus, ele
começa a partir da compreensão lá do Antigo Testamento, de Moisés, dos profetas e tudo, porque ele estava falando com um público que precisava entender a mensagem, e a mensagem, a base da mensagem era a revelação. Mas quando ele vai falar em Atenas, capítulo 17, ele não tem essa mesma abordagem. Ele tem uma sensibilidade cultural tremenda, ele contextualiza a mensagem dele, então trabalhando a partir do pensamento estoico e a partir do pensamento dos epicureus, né, principalmente o estoicismo, quando ele vai falar de um Deus que se revela na história, mas ele começa todo o discurso dele não a partir da Bíblia, não a partir da revelação, mas a partir da criação. Essa abordagem dele era uma forma de identificar com as pessoas na sua própria linguagem, né? Então, Barnabé e Saulo também, quando eles começam a primeira viagem transcultural deles para os gentios, ao chegarem em Antioquia, é muito interessante, porque eles falavam em termos compreensíveis aos ouvintes e sempre deixaram as igrejas organizadas com liderança local, uma completa identificação com a cultura e com as pessoas. Ele acreditava no potencial das pessoas que se convertiam naquela cultura e criava o que a gente chama de uma igreja autóctone, de uma igreja indígena, né? Muitas vezes as igrejas não entendiam as doutrinas. Por exemplo, em Tessalônica, eles tiveram algumas dificuldades para entender alguns pontos do apóstolo Paulo, e em Gálatas eles distorceram o pensamento de Paulo. E Paulo preveniu fortemente os líderes da igreja de Éfeso sobre o perigo de falsos mestres que surgiriam dentro do próprio grupo. Paulo plantava igrejas autóctones, igrejas nacionais, indígenas, relevantes na cultura, mas não tinha a ilusão de pensar que relevância bastasse. Os novos membros da igreja tinham que ter as suas vidas arraigadas nas verdades de Deus. Por isso Paulo ensinava dia e noite, conforme ele fala em Atos 20, 31, tudo o que ele sabia, e estabelecia os firmes fundamentos doutrinários da conduta cristã. Então nós podemos perceber que quando a gente fala da contextualização, é muito importante a gente entender como é que nós vamos comunicar as pessoas e as culturas na qual a gente está inserido. A contextualização vai ter algumas abordagens distintas e perigosas, eventualmente. A primeira abordagem que acontece na contextualização é do distanciamento, né? Alguns missionários, quando vão para uma determinada cultura, eles se isolam da cultura. Eles fazem as casas parecidas com as casas de onde eles vieram, eles mantêm os mesmos comportamentos que eles tinham na cultura de onde vieram, né? E eles não procuram se identificar com as pessoas daquela região onde eles chegam. Isso cria uma mentalidade de gueto, quando não uma mentalidade de confronto na cultura, né? Então não há nenhuma associação, é uma missão que a gente chama de missão impositiva, onde há uma superioridade cultural, é uma pessoa que está trazendo uma mensagem e vai colocar essa mensagem agora à disposição das pessoas, é uma mensagem superior, né? Não só no termos revelado, mas pior, né? Esse seria um lado bom, mas mais do que isso, eles fazem essa abordagem distanciando culturalmente, né? Julgando a cultura nos comportamentos, julgando a cultura na forma de se alimentar, na forma de se vestir e assim por diante. É um distanciamento social. Essa é um perigo imenso de todo missionário. Aliás, as grandes acusações aos movimentos missionários sempre aconteceram nessa direção. Sempre há muita crítica às culturas que vieram e estiveram aqui no Brasil ou foram em outros lugares, porque ao levarem consigo a mensagem do Evangelho, eles levavam também a sua cultura, e eles queriam impor essa cultura às outras culturas que estavam recebendo o conteúdo da mensagem. Então, essa confusão de formas aí é um negócio extremamente complicado. Isso gera distanciamento. Então, o primeiro perigo que nós temos, quando nós falamos de contextualização, é esse distanciamento missiológico, onde as pessoas estão tendo dificuldade de poder se aproximar e se envolver, respeitar a cultura, amar a cultura e estar participando da cultura. Há uma piadinha clássica que a gente conta sobre isso, de que um pastor brasileiro foi enviado pela missão para fazer evangelização na divisa do Brasil com a Argentina. Só que ele não gostava dos argentinos. Ele era extremamente crítico dos argentinos. Todos os exemplos ruins e ilustrações que ele dava nos seus sermões
sobre pessoas negativas eram os argentinos. Tinha um argentino ali que fazia isso, tinha um argentino ali. Então todos os exemplos ruins eram do argentino. E os argentinos da igreja, que estavam frequentando a igreja, perceberam essa questão da atitude dele de julgamento da cultura e procuraram o bispo e resolveram conversar com o bispo daquela denominação para alertar o pastor, o missionário, que era um bom missionário, era um bom evangelista, as pessoas gostavam dele, mas para que ele não tratasse as coisas dessa forma mais, mas para que ele pudesse respeitar um pouco mais a cultura argentina e usasse exemplos que não fossem todos os argentinos problemáticos. E ele entendeu, foi censurado pelo bispo, e ele entendeu a coisa. E no domingo seguinte era a Santa Ceia. Quando chegou a hora da Santa Ceia, ele então ali todo criterioso com a ceia e tal, chamou alguns argentinos para poder ajudar a servir a ceia, e ele pegou os elementos e disse: irmãos, então Jesus ao pegar o pão e o vinho, ele virou-se para o grupo e disse: um de vós me trairá. E então Judas colocou as mãos sobre o peito e disse a Jesus: acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Então essa piada mostra muito bem como você pode se aproximar de uma cultura, mas você é um cara que não gosta da cultura, você não se identifica com a cultura, você julga a cultura, e isso gera o primeiro perigo que nós temos na contextualização, é desse distanciamento cultural. O segundo perigo que nós temos é uma identificação radical. Aí já é o oposto, né? Você romantiza a cultura. Você começa a olhar a cultura como uma coisa que você tem que respeitar, né? Mesmo em aspectos que sejam extremamente complicados, e tem que engolir isso aí. A Barbara Burns conta um exemplo dramático de um casal missionário que veio ao Brasil e chegou ali, eles viram que na tribo onde eles estavam servindo, uma criança foi colocada, estava prestes a morrer, e eles levaram essa criança para a casa deles e cuidaram dessa criança, né? Na verdade, nessa cultura havia o infanticídio. Quando a criança era muito fraca, eles entendiam que aquela criança ela deveria morrer. Crianças com deficiência, crianças muito fracas e tudo, e deixava as crianças morrer, à míngua, morrer de fome. E então trouxe. E esse missionário voltou aos Estados Unidos e compartilhou com a igreja o que ele tinha feito. E o staff daquele grupo de missões ali daquela igreja e os pastores se reuniram e disseram: não, eu acho que você tem que devolver a criança. Você tem que respeitar a cultura local, né? Então, olha como é que é complicado quando você se identifica radicalmente com essa cultura. Todas as culturas, elas são culturas pecaminosas. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Então, quando você tem essa incapacidade de definir o que é realmente pecado, e você deturpa o evangelho, o relativismo e situacionismo se tornam ali um problema sério, porque nessa cultura você vai sofrer então uma identificação radical. Você acha que tudo que existe naquela cultura é bom, né? E aí deve ser assimilado. E o evangelho não pode confrontar o pecado, o evangelho não pode tratar de algumas questões que estão ali presentes, né? Então nós precisamos, por outro lado, entender que a cultura, que o cristianismo, ele precisa trabalhar essa questão da superculturalidade e da culturalidade. Mas como é que nós podemos fazer isso aí? Nós precisamos entender, então, na cultura, o que nós podemos dizer que isso é cultural e não é pecaminoso, não agride a palavra de Deus, e o que é realmente uma expressão de folclore, uma expressão de costume, de vestimentas, de alimentação, e respeitar isso aí. Esse critério não é muito fácil. Então você tem 3 abordagens em relação à cultura. Primeiro, como eu falei, é o distanciamento cultural, que gera uma mentalidade de gueto. Segundo, é essa identificação radical, que gera uma acomodação, relativismo e situacionismo. Mas você tem uma terceira proposta que Paul Hiebert coloca, que é o que ele chama de contextualização crítica. O evangelho vai julgar a cultura naquilo que o evangelho julga ser pecado.
Toda cultura possui beleza e toda cultura está em queda. Toda cultura tem os seus aspectos que precisam ser questionados. E a contextualização deve levar em conta os parâmetros bíblicos, né? Então, o que pode realmente ferir o evangelho e como é que nós podemos tratar isso aí. O modelo positivo de contextualização, ele respeita e utiliza os pontos fortes e bons da cultura e os pontos negativos da cultura ele julga de acordo com a revelação da palavra de Deus. Os discípulos indígenas, quando você prega o evangelho de forma contextualizada, isso é muito bom porque os discípulos indígenas, nacionais, eles se tornam os principais agentes da encarnação do evangelho. Isso traz um enriquecimento mútuo entre a cultura do missionário, do missiólogo, e a cultura também que você tem do contexto onde você está pregando. E com isso você tem uma penetração maior do evangelho. Uma das matérias, uma das próximas aulas que eu devo falar, é sobre cosmovisão. E antecipando um pouco o conteúdo, a gente diz que cultura são os comportamentos, aquilo que você vê, aquilo que está ali na periferia, né? É a coisa epidérmica da pele. Mas a cosmovisão é aquilo que está dentro e que nem sempre o missionário é capaz de ver. Ele julga a cultura, mas ele não é capaz de julgar a cosmovisão. Mas muitas vezes a questão da cosmovisão, a cosmovisão sempre é que determina a cultura. Eu estou acompanhando acompanhei algum tempo atrás um exemplo, uma situação que exemplifica bem isso aí. Uma senhora da nossa igreja casou com um homem árabe. E ao casar com esse homem árabe, ela é muito firme, muito forte nas suas convicções evangélicas e cristãs, ela começou a forçar a coisa e assim exigir dele uma atitude em relação a Jesus. E ele começou a ir para a igreja com ela, porque ele não queria aborrecê-la, ele queria estar com ela. E os tempos foram passando e ela começou a perceber algumas coisas que chateavam muito. Primeiro, esse cara nunca tomou decisão de batizar. A segunda coisa, ele nunca abria a Bíblia para ler, né? Embora se dissesse cristão. A terceira coisa, ele não tinha convicções muito claras na ética dele em relação às coisas cristãs, né? E isso foi aborrecendo essa mulher, e aí um dia, numa conversa que nós tivemos, ela falou, mas ele é crente, pastor. Eu falei assim, será que ele realmente é crente? Ou ele assimilou alguns aspectos externos da cristianização e para não deixar você entristecida, ele então assume esse comportamento, como se esse comportamento fosse realmente correto, mas ele nunca ele veio de um contexto islâmico e ele nunca deixou de ser islâmico, ele nunca conseguiu crer que Jesus Cristo, de fato, é o salvador da vida dele e é Deus. Então, às vezes, quando você vai pregar o evangelho, você parte do pressuposto de que a resposta do sim da pessoa, né? Ela já assimilou a mensagem, e nem sempre é verdade. Eu tenho aqui na nossa igreja um diácono da nossa igreja, Cléo, que é um homem interessante, Cléo Padilha, ele é missionário da Missão Amém, e ele é da tribo Macuxi. E ele tem uns insights espirituais, uma densidade espiritual, umas percepções que a gente não tem. Algum tempo atrás eu estava conversando com ele e ele diz assim, olha, os missionários acham que quando eles chegam ali, pregam o evangelho, diz, você aceita Jesus como seu salvador? E eles falam sim, 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 sim. Eles não estão entendendo nada do que está sendo dito. Eles simplesmente concordam porque é uma forma de ser agradável, uma forma de ser mais positivo, de estar mais próximo. Mas assim, eles não entenderam nada do evangelho, não entenderam o que é Jesus, eles não têm compromisso de discípulo de Cristo. Então eu acho que quando você tem um modelo positivo, que respeita e utiliza os pontos fortes da cultura, os discípulos indígenas, eles são os principais agentes, tornam-se os principais agentes da encarnação do evangelho. Talvez isso explique um pouco do sucesso ministerial de Ronaldo Lidório quando foi trabalhar com a tribo, com um povo nômade chamado Concomba, um povo ágrafo, não tinha nada escrito na língua deles, e com quase 2 milhões de pessoas na região central da África,
e eles vivem em vilas e pequenas aldeias com algumas variações étnicas e algumas variações linguísticas, mas o evangelho penetrou de uma forma maravilhosa ali, né? Depois de 8 anos de ministério do pastor Ronaldo Lidório, ele já tinha 14 igrejas formadas com liderança própria, com pastores da Concomba. E ele conta um caso muito interessante. Olha como é que, quando o evangelho assimila a cultura, como é interessante, né? Dois fatos que ajudam a gente a entender como a contextualização é importante. Esse povo é um povo polígamo. Eles admitem a possibilidade de um homem ter mais de uma mulher. E algumas pessoas que se convertiam chegavam a ter 4 esposas. E aí, quando eles se convertiam, o que você faz agora com essa questão? Você pega e diz, olha, você define qual é a sua mulher e manda as 3 embora? Essas 3 mulheres que forem embora, elas não serão aceitas pela família e elas serão consideradas prostitutas, né? Rejeitadas. Então, na cultura concomba, é impossível você fazer isso aí. Ronaldo Lidório, então, sentou com os líderes da região, com os líderes entre os concombas, os presbíteros e pastores que ele estava formando, e disse, o que vocês acham que deve fazer nesse caso? Olha, eu respeito a cultura. E eles disseram, não, a nossa posição é a seguinte, a Bíblia não fala nada contra a poligamia explicitamente, mas fala que o líder cristão, ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, se ele vai ser líder e ele tem mais de uma mulher, ele não pode ser líder, né? E eles recomendavam às pessoas que estavam entrando agora na fé cristã a que casassem com uma única esposa. Olha como é complexa a questão da contextualização da mensagem, essa adaptação. Esse é um exemplo muito interessante. Um outro exemplo que mostra como a contextualização também, os discípulos indígenas, eles trazem um enriquecimento tremendo, o evangelho penetra de forma maior. Ronaldo Lidório narra que em um determinado dia eles foram inaugurar um novo templo, inaugurar um novo local de adoração, uma nova igreja que eles estavam criando. E quando chegaram ali, Ronaldo, ao fazer a liturgia com as pessoas, o que eles iam apresentar, Ronaldo Lidório disse, não vamos colocar oferta não, porque é o primeiro culto. Aí um dos líderes, entre os concombas, virou e disse para ele, pastor, nós não podemos fazer isso. As pessoas precisam entender desde o início de que elas precisam contribuir, né? Aí ele disse, eu acho engraçado que vocês cobram, falam da questão de que a gente tem que contribuir, mas não quer ensinar a gente a contribuir. E o Ronaldo Lidório disse que naquela hora, meio sem graça, ele disse, é verdade mesmo, né? Não vamos fazer a coleta. E as pessoas trouxeram galinha, trouxeram mandioca, trouxeram as ofertas que eram possível trazer para cultuar a Deus. E isso fazia parte também, isso vai ensinando, né? Então é muito importante a gente respeitar a cultura. Então esses 3 aspectos estão muito fortes aí quando a gente fala da cultura, né? Nós precisamos entender que não dá para você ficar assumir atitude de julgamento cultural, de superioridade, né? Que forma uma mentalidade de gueto. Você também não pode se identificar completamente com a cultura, porque toda cultura ela é pecaminosa, e você tem que encontrar os elementos em que você pode negociar aquilo que é importante, aquilo que não é importante na fé cristã. Então, quais são os pré-requisitos para a contextualização bíblica? Primeiro, você precisa conhecer bem a Bíblia no seu contexto, né? Deus se revelou a um povo dentro de uma cultura, e dentro dessa cultura, Deus comunicou a sua mensagem à humanidade. Essa comunicação nossa, ela precisa entrar numa dimensão muito interessante. Primeiro, porque ao comunicarmos o Evangelho, nós precisamos entender a cultura na qual o Evangelho se revelou. O que aqueles termos significavam para aquelas pessoas. Paul Hibbert, mais uma vez, vai falar aqui que nós todos somos convidados ao livre exame das Escrituras, e a nossa tarefa é permanecer fiel. E isto começa com cuidado na exegese, né? Analisar o que a palavra significava ali, e na hermenêutica, entender a mensagem num determinado contexto cultural, né? Então, quando você comunica o Evangelho, existem 3 elementos na comunicação. O primeiro elemento é a pessoa que entender a Bíblia no seu contexto. O segundo elemento é você como intérprete da Bíblia,
que você precisa entender que você também tem uma cultura na qual você está inserido. Rudolf Bultmann, que eu não gosto muito de citar, porque é o teólogo da Heilsgeschichte, da crítica das formas, né? Assim, que dinamitou o evangelho na Europa e em alguns setores dos Estados Unidos. Mas ele dizia uma coisa interessante, ele diz, todos nós nos aproximamos da Bíblia com pressupostos. Nós temos alguns pressupostos. Todo intérprete tem alguma pressuposição. Isso é verdadeiro, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que todo intérprete fiel da palavra de Deus precisa, na medida da graça de Deus, se desvestir desses pressupostos que existem, que são pressupostos pessoais, para que ele não jogue na palavra a sua visão pessoal, mas para que ele possa, na palavra, abordar a palavra de Deus da forma mais efetiva possível. E isso é um desafio tremendo. Então, no processo da comunicação, você precisa entender a Bíblia na sua linguagem original, você precisa entender você, a sua própria cultura, e como você tem que tomar cuidado para que não jogue dentro da sua comunicação os seus elementos pessoais, e você precisa entender a cultura receptora, aquela que vai receber a palavra e vai assimilar a palavra. Será que as pessoas estão entendendo o que você está falando? Será que o que você diz faz realmente sentido para você? Para as pessoas que recebem a mensagem? Esses aspectos são aspectos muito importantes na contextualização. Então, quais os significados ligados à forma, por exemplo? A forma, para nós, né, é uma coisa extremamente desafiadora na contextualização. Nós precisamos comunicar em termos inteligíveis, né, e adaptados à cultura, e entendendo que toda cultura é maculada pelo pecado, mas toda cultura também tem aspectos positivos e toda cultura deve ser julgada pela Bíblia. A contextualização nos ajuda. Agora, quando você tem a sua própria cultura, ao ir para uma determinada região, você leva os seus pressupostos. E aqui que entra a questão problemática da contextualização. Abner Hale, que foi o fundador da igreja cristã e foi pregar aos nativos no Havaí, há até um livro muito interessante, James Michener, um livro de quase 1000 páginas, chamado Havaí, né? James Michener é um excelente escritor, e ele então narra que quando Abner Hale chegou ali, ele se escandalizava ao ver as pessoas desnudas, né? E elas não tinham nenhuma preocupação, nenhum pudor em mostrar suas partes íntimas. E aquilo foi complicado, porque estava pregando o evangelho, as pessoas receitando o evangelho, as pessoas indo para a igreja daquele jeito. E então ele mandou trazer um container de roupas dos Estados Unidos no navio. E doou para todos os fiéis, e a igreja dele já a essas alturas está com quase 3.000 membros. Doou a todos os fiéis roupas para que as pessoas pudessem usá-las. E um rapaz foi à igreja e pegou roupa para ele, e pegou um terno, pegou a calça e pegou o blazer. E quando chegou em casa, ele deu a notícia para o seu irmão, olha, para ir para a igreja agora tem que ter roupa. Ele disse, então tá bom, você me dá o blazer, dá essa roupa de cima e você fica com a roupa de baixo, então tudo bem. E eles foram exatamente para isso aí. Então percebe como a cultura às vezes é complicada, como contextualizar não é muito fácil. Quais são os pecados declarados que a Bíblia combate, né? Aí você vai trabalhar a questão do adultério, da mentira, da idolatria, da acepção de pessoas. Mas quais são os pecados que podem ser pecados culturais? Por exemplo, você vai, como eu citei o exemplo da poligamia, né? Fumar, beber. Como é que a cultura cristã entra nisso aí? Tatuagem. Se você vai pregar para algumas tribos, eles são tatuados. Eles têm adereços pesados, né? Eles usam grandes brincos, são enfeites, né? Cabelos, a forma, o cabelo cortado, o cabelo comprido. Quais são os pontos aí que a gente poderia chamar de pecados culturais, né? E quais são os pontos neutros? Existem muitas coisas que podem ser pontos neutros, por exemplo, roupas, como eu citei o exemplo aqui, comidas, você vê determinados hábitos que eles possuem, você diz, ok, né? Mas não são espirituais, não são pecados em si, até mesmo folclores, né?
como é que você trata com isso aí, né? E quando você vai na questão da contextualização, você precisa entender exatamente, então, esses aspectos fundamentais aí da contextualização. A não contextualização acontece quando o missionário chega e impõe a totalidade das suas crenças junto com os costumes religiosos do cotidiano do missionário. Ele passa costumes quanto à comida, vestimentos, horários, estilo de arquitetura, posição dos participantes no culto e assim por diante, né? E dentro dele, quando não há contextualização dentro do missionário, há uma certeza de que esse povo é inculto, não sabe de nada e tem que aprender do zero como viver certo. Ele não pergunta, não ouve, não se interessa em saber os mitos, as crenças, a história, os anseios, as dificuldades, a alegria do povo. Ele não se importa com os porquês dos costumes do povo, ele simplesmente é certo e é o dono da verdade, né? Romantizar a cultura, por outro lado, o missionário vai acreditar que na verdade, a cultura deles é cultura bonita, né? E muitos missionários foram servir em determinado lugar e ali eles chegam romantizando algumas expressões que são satânicas, envolvimento com entidades, no misticismo que eles têm, no animismo que eles praticam, né? E das práticas éticas, às vezes, que eles têm, comportamentos bizarros, né? Que podem acontecer. Quando você olha a história missionária, você vai ver alguns exemplos muito interessantes. Os moráveis, no século XVIII, por exemplo, eles se espalharam ao redor do mundo com muita naturalidade, eles aprenderam a participar do cotidiano das pessoas que viviam no lugar onde eles chegavam. Eles eram carpinteiros, plantadores e sempre ajudavam as pessoas na medida que podiam. A identificação deles era marcante, mas eles levavam a mensagem firme da salvação em Cristo. Uma coisa interessante dos moráveis é que eles não iam com dinheiro das missões de onde eles saíam. Eles não levavam dinheiro. Eles iam trabalhar dentro da própria cultura para aprender. Guilherme Carey, que é o pai das missões modernas, se você não sabe ainda qual é o pai das missões modernas, é o Guilherme Carey, o William Carey, né? Ele deixou um outro exemplo de contextualização. Ao chegar na China, ele passou grandes privações e até mesmo fome. E ele precisava trabalhar junto com o povo para ganhar o seu pão. Com esse início difícil, Carey prosseguiu em marcar a cultura do subcontinente indiano no seu total. Ele procurou demonstrar que, ao contrário do conceito hindu de Maya, ilusão, a natureza era boa. E também introduziu algumas coisas muito interessantes. O primeiro banco de investimentos da Índia foi ele que fez. O primeiro jornal publicado em uma língua oriental foi dele. Ele introduziu a astronomia para confrontar o impacto negativo da astrologia e seus fatalismos. Ele ajudou na criação de bibliotecas para que as pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento. E de forma marcante, William Carey conseguiu convencer o governo a abolir a prática de sati. O que era sati? As viúvas, quando seus maridos morriam, elas eram cremadas vivas com corpos dos seus maridos. Então havia um ritual louco. Ele, um determinado dia, ele estava passando na rua e viu essa prática do sati. Ele tentou intervir na base do muque mesmo, ele quis brigar com os caras. Mas ele foi vencido, ele procurou a Inglaterra, ele era inglês, e denunciou, naquela época a Índia era colônia britânica, e ele denunciou essa prática do sati, e a resposta que teve dos líderes políticos foi de que eles não iam intervir na cultura daquele povo. Já tinha um problema demais para resolver. E para vocês terem uma ideia, o William Carey, ele abdicou da cidadania inglesa dele, se tornou cidadão dinamarquês porque havia um pacto entre a Dinamarca e os Estados e a Inglaterra de que os ingleses não interfeririam no comportamento dos dinamarqueses, né? Eles eram livres, podiam morar ali e ter liberdade. Então ele se tornou dinamarquês para poder intervir e foi pressionando até que essa prática acabou. Bem, cremar as esposas vivas com seus maridos é uma prática que eu gostaria particularmente que acontecesse. Estou brincando, viu, gente? Mas assim, definitivamente é uma prática anticristã. Carey sabia que para ter uma igreja forte tinha que ter líderes indianos. Por isso ele dedicou a maior parte da sua vida traduzindo a Bíblia, formando escolas de preparo ministerial. As pessoas falam que Carey era um simples sapateiro, mas desde cedo Carey investia no aprendizado, línguas, geografia, teologia, história e missões. Ele conhecia tanto a história dos moráveis como a do Capitão Cook, um grande explorador inglês. E enquanto ele consertava os sapatos na sua juventude e depois, Carey decorava o vocabulário grego
e estudava o mapa mundial pendurado na parede do seu lado, que ele mesmo tinha feito de couro. Era professor de escola primária e era pastor. Ele consertando sapatos apenas porque o seu salário não supria as necessidades de sua família e dos seus 5 filhos, né? Hudson Taylor, outro exemplo muito interessante de contextualização. Ele queria quebrar as barreiras para que o povo pudesse ouvir e compreender o evangelho. E quando chegou na China, ele viu que os missionários viviam nas cidades portuárias, mais confortáveis, passando a maior parte do tempo da sua comunidade estrangeira fechada. Taylor viu o vasto interior da China sem testemunho. Ele também viu que a sua roupa e a sua maneira de ser inglês ofendia e afastava os chineses. Isso levou Taylor a decidir algo que seria motivo de rejeição dos seus compatriotas ingleses, mas abriria a porta dos corações chineses. Ele trocou de roupa, usando o estilo chinês, e até mesmo deixou seu cabelo crescer, para fazer uma trança como os homens chineses. Ele foi viver no meio deles, em casas simples, comendo a sua comida como os chineses comiam. Usava o transporte de barcos e os rickshaws, que eram transportes comuns ali na Índia, e enfrentou doença, perigo e ameaça, assim como os próprios chineses enfrentavam diariamente. Hudson Taylor, os missionários que o seguiam mais tarde, espalharam o evangelho no interior da China e outros países, sempre ajudando na formação de líderes nacionais e evitando criar dependência. Ele desenvolveu a prática de não pagar salários ou construções para os obreiros. Ele queria que os novos convertidos logo assumissem a responsabilidade na direção e sustento das suas igrejas e de suas próprias missões. Então, é muito interessante, você vai estudando a história, né, desses homens, como ele se envolve com isso aí, né? Outro cara que se envolveu muito com a ciência da contextualização foi John Nevius, que atuou como missionário na China no final do século passado. Ele ficou insatisfeito com a maneira tradicional da maioria dos estrangeiros fazer missões, e como Hudson Taylor e outros missionários que questionaram e mudaram o sistema, ele viu que os missionários estavam acostumados à vida de conforto, estavam cômodos nas suas vilas e colônias feitas por eles. Eles não sabiam das suas comunidades de estrangeiros, e ele fugiu desse contato com as suas comunidades ali, que eram verdadeiros guetos, e ele percebeu que esses missionários não estavam identificando com o povo. Estavam alheios à língua, aos costumes, à vida diária, à comida, às crenças e ao ethos do povo. E aí formavam igrejas nos moldes das suas denominações e tradições de origem, sem passar a responsabilidade para os nacionais. E com atitudes paternalistas, decidiu tudo e com o dinheiro da missão pagava as despesas, inclusive o salário dos obreiros nacionais contratados por eles. Nevius viu os problemas com esse sistema, sentiu a dependência criada e o resultante fracasso no progresso do evangelho no meio dos chineses. Ele se frustrava com aquele etnocentrismo dos colegas que olhavam para os chineses como inferiores e incapazes financeira, intelectual e espiritualmente desenvolver o trabalho de Deus no local. E ele desafiou o sistema com um documento tentando mostrar aos missionários um trabalho mais perto da Bíblia. Os pontos que ele apresentou foi: cada crente é um mestre aprendiz, cada crente funciona de acordo com seus dons e deve ser ajudado a desenvolver seu dom. O missionário nunca deve ser pastor, mas com itinerância deveria ajudar os outros a serem pastores em suas igrejas locais. Cada crente deveria permanecer no seu lugar onde estava, no seu trabalho, aldeias, e testemunhar. Cada crente para ele era um missionário. A própria igreja deveria chamar a atenção daqueles seus qualificados para a liderança. E as igrejas tinham que ter a sua própria arquitetura, não importar a arquitetura, né? E aí você pode citar também Roland Allen, que não vamos ter tempo para entrar, Eugene Nida, com a experiência da equivalência dinâmica. Eugene Nida ajudou demais a questão de traduzir a Bíblia. Ele disse o seguinte, que nós tínhamos que traduzir a Bíblia no sentido original que estava sendo comunicado. E essa tradução, ela mudou a forma de traduzir, porque é o oposto da tradução formal, da tradução simples, né? Porque quando você traduz apenas os termos, você não leva em consideração a interpretação dos ouvintes, né? E ele então vai trabalhar exatamente essa questão da tradução, e isso revolucionou a forma de ser. Então você vai encontrar aí muitos homens com muito aspecto, com muita percepção na questão da contextualização, né? Eu quero terminar a minha fala com uma palavra do Ronaldo Lidório que eu achei fantástica. Ele diz o seguinte: o evangelho é supracultural, pois define e explica a cultura e não o contrário. É cultural, por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Ele é intercultural, porque junto ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. É multicultural,
porque é destinado a todos os povos e línguas, é transcultural, quando transmitido de uma cultura a outra, e é contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Então ele é supracultural, ele é cultural, ele é intercultural, ele é multicultural, ele é transcultural e ele é contracultural. Então, contextualizar o Evangelho nesse desafio todo é um grande desafio para nós também que estudamos missiologia. Que Deus abençoe você. Fique na paz.